Ezequiel 37. Palavra bastante conhecida, né? A partir do verso 1. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, num exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Deus, nós lemos aqui um texto da tua palavra. E queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos dê graça. Eu peço ao Senhor, me dá graça, sabedoria, unção, Senhor, para ministrar aqui, não aquilo que muitas vezes está no meu coração, como eu já tenho sempre orado dessa forma, porque o coração do homem é enganoso, mas o do Senhor é perfeito, teu coração é perfeito. O Senhor sabe, Senhor, o local, o lugar aonde o Senhor quer mexer. O Senhor sabe, ó Deus, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que precisa receber, ó Deus, a tua palavra, não a minha. Então, Senhor, que a tua palavra se cumpra neste lugar, Senhor, nessa noite. E que toda a incredulidade possa bater em retirada. Deus, que os corações aqui, Senhor, sejam terra fértil, Senhor, inclusive o meu, porque o Senhor tem ministrado e está ministrando ainda no meu coração, Senhor, esta palavra. Então que seja assim nessa noite, que essa palavra possa surtir o efeito no coração de cada um dos meus irmãos, independente, ó Deus, do que eles estiverem vivendo, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus, ele é maravilhoso, não é? Deus é tremendo. Deus, muitas vezes, ele nos coloca em algumas situações, ou você muitas vezes já não se percebeu, passando por algumas situações, em que parece que não tem solução, né? Muitas vezes parece que não tem solução. E Deus, ele chega a ser chega a ser assim, tipo brincalhão, não é?
Porque ele te coloca muitas vezes numa situação, como por exemplo, ele tirou o povo do Egito e levou para o deserto. E quando chegaram de frente ao Mar Vermelho, o que eles iam fazer? E Deus disse para eles: vocês estão parados, né? Por que vocês estão parados diante dessa situação? Por que vocês estão parados diante do Mar Vermelho? Ele disse para Moisés: diga ao povo que marche. Ele é tremendo, Deus é tremendo. Aqui não é diferente. Veja que ele pega Ezequiel pela mão, diz a palavra do Senhor, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou num vale que estava cheio de ossos. Não tinha o que fazer. As circunstâncias eram impróprias para qualquer tipo de coisa que ele quisesse fazer naquele local. Eram ossos secos, e a palavra diz ainda mais que eram sequíssimos. Era uma situação que não tinha, aos olhos humanos, condições nenhuma de haver restauração naqueles ossos, né? Não tinha como. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E como se Ezequiel quisesse tirar o corpo fora, né? Ele não quis dizer nem que sim, nem que não, mas ele disse para o Senhor: Senhor, o Senhor o sabe. Jogou a responsabilidade para o Senhor. O Senhor o sabe. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Sim ou não? Deus está sempre no controle das coisas, de tudo. O controle não foge das mãos do Senhor. Ele levou Ezequiel. Parece que Ezequiel estava sozinho naquele vale, né? Porque a palavra diz que o Senhor o levou e o deixou naquele local. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Diante de uma enfermidade, diante de um problema financeiro, diante de um problema familiar. São circunstâncias que se apresentam para nós. Mas você já parou para pensar que pode ser que o Senhor o tenha levado a essa situação? Já parou para pensar nisso? Que o Senhor ele pode ter te levado ao lugar aonde você está? Para provar o teu coração? Olha o que diz Deuteronômio 8. Deixa eu pôr um papel aqui. Deuteronômio 8 diz assim, versículo 1, vamos ler a partir do verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Eu quero ler aqui também, versículo 16. Diz assim, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Veja bem, o Senhor, ele provoca uma situação
para provar o nosso coração. E ele depois ele vem assim e diz assim, para te fazer, no final ele te fazer bem. Deus, ele não vai te dar uma prova maior do que você possa suportar. Antes com ela vem o escape. Nunca Deus ele vai te fazer passar por momentos difíceis na sua vida que você não consiga atravessar. Nós temos que ter uma posição diante das coisas, das circunstâncias que se levantam contra a nossa vida. Porque as coisas que se levantam contra a nossa vida, elas não estão se levantando contra a nossa própria vida, né? Propriamente a nossa própria vida. Não, mas elas estão se levantando contra o nosso Deus. Porque é Ele que está no controle da nossa vida. É Ele que vai nos dar o escape que nós precisamos. Foi assim com Abraão. Ele disse para Abraão, Abraão, pega o teu filho Isaque, vai ao monte aonde eu vou te mostrar e vai sacrificar o teu filho lá. Ele não precisou sacrificar o filho dele lá naquele local. Mas o Senhor deu o escape para ele. Lá o Senhor deu aquilo que ele precisava para ser sacrificado. Porque ele queria ver o coração de Abraão onde estava. Se cria na palavra dele ou não. Se cria nas promessas dele ou não. E é assim que o Senhor ele faz com cada um de nós. Ele quer ver a intenção do nosso coração. Como é que está a minha fé? Se ela está realmente alinhada com a vontade, com a palavra, com a verdade dele nas nossas vidas. Nós precisamos entender que aquela frase que ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam. O que quer dizer isso? Todas as coisas estão trabalhando a nosso favor. Tudo que está acontecendo está trabalhando a nosso favor. É para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento, é para que a nossa fé ela aumente, é para que a nossa fé ela cresça, é para que nós possamos colocar a palavra do Senhor em evidência nas nossas vidas. Nós só vamos receber as promessas do Senhor nas nossas vidas, quando nós passarmos pelo processo que o Senhor tem preparado para nós passarmos nessa terra. As bênçãos, elas não vão vir de qualquer maneira. Ninguém pode dizer assim, eu tenho vitória, se não tiver luta. Nós só vamos poder dizer assim, eu sou vitorioso, se nós passarmos pelas lutas, se nós passarmos pelas dificuldades. Por isso que muitas vezes o Senhor nos leva aos lugares que nós não queremos e nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos o que o Senhor está querendo dizer, o que o Senhor está querendo fazer nas nossas vidas. Mas Ele bem sabe, como diz Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Ele quer te dar o fim que você espera. Ele quer te dar um bom casamento. Ele quer te dar um bom trabalho. Ele quer te dar uns bons relacionamentos. Ele quer te dar tudo aquilo que você almeja. Tanto é que nos Salmos diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O que quer dizer isso? Quando há confiança, quando há realmente fé naquilo que o Senhor está dizendo através da sua palavra. Você crê na palavra do Senhor? E ela é verdadeira. Volte para o Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído.
Enquanto ele profetizava o quê? Enquanto ele falava o quê? Enquanto ele repetia o quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e Deus estava falando com ele, a palavra estava sendo revelada ao coração dele. Aquilo que estava no coração de Deus, não aquilo que estava no coração dele, era aquilo que Deus falava para ele falar, ele estava repetindo exatamente aquilo que o Senhor estava dizendo para ele, e era o que? Era a palavra. Quando nós colocarmos a palavra de Deus em evidência, em prática nas nossas vidas, quando nós deixarmos de ser somente ouvintes e começarmos a praticar a palavra do Senhor nas nossas vidas, nós vamos ver as coisas acontecendo nas nossas vidas, em situações das nossas vidas. O que o Senhor quer nos mostrar nessa noite, que a palavra dele tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder nas nossas vidas para realizar tudo aquilo que nós almejamos. Olha o que diz João 15:7. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, não basta somente estar nele, a palavra tem que estar dentro. Não é no pensamento, não é saber a palavra, não é saber de cor e salteado a palavra de Deus, não é saber os versículos de cor e salteado, não. Ela tem que estar aqui dentro, eu tenho que ter a convicção, eu tenho que ter a certeza de que aquilo que o Senhor está dizendo através da sua palavra pode acontecer na minha vida, independente da situação. Veja, Ezequiel estava num vale de ossos secos, era improvável que esses ossos revivessem, mas por causa da palavra que o Senhor falou para ele, os ossos foram tomando forma. Então o versículo 7 diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto eu vou falando a palavra, enquanto eu vou colocando a palavra em prática na minha vida, as coisas vão acontecendo. Enquanto muitas pessoas acham que tem que falar e as coisas já têm que acontecer no momento dela. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito, é do jeito dele. É da vontade dele. Tanto é que Eclesiastes diz assim, que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Você entregou sua vida para ele? É ele que vai estar cuidando. É ele que vai te levar pelos caminhos que ele precisa te levar. Foi assim com Abraão. Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Quer dizer, Abraão tinha que seguir o Senhor, tinha que estar junto, o Senhor tinha que estar junto com ele, na caminhada. É na caminhada que nós vamos recebendo a direção que o Senhor tem para nossas vidas. É na caminhada diária com o Senhor, é todos os dias. Por isso que o Josué diz assim, medita nessa palavra, de dia e de noite, para que tudo que você fizer nessa terra, você seja próspero. Quando nós temos essa palavra na nossa vida, e quando nós praticamos ela, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Pode ser que demore um tempo, mas a palavra do Senhor diz que Ele não tarda. Ele não tarda, no tempo certo Ele chega. A palavra do Senhor diz que Ele é socorro bem presente no momento da angústia. No momento em que tudo parece que não vai dar certo. Está indo tudo de mal a pior. Aí o Senhor chega, porque Ele olha para nós e Ele vê assim, não tem capacidade, Ele não vai ter condições físicas, Ele não vai ter condições financeiras, Ele não vai ter estrutura para aguentar. Então aí Ele vem e vem com o socorro sobre as nossas vidas. É assim que o Senhor faz. Quando nós interferimos no processo e queremos nós dar um jeitinho, não tem como Ele agir. Então nós precisamos estar realmente focados na palavra. Amém? Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. A palavra do Senhor, ela é viva.
E à medida em que nós vamos profetizando ela, à medida em que nós fomos colocando ela em prática nas nossas vidas, a coisa vai acontecendo. Por exemplo, você está aqui hoje. Se você tiver alguma dificuldade, uma enfermidade, se você tiver alguma situação que você precisa da resposta do Senhor, provavelmente Ele está falando com você. Certa vez nós estávamos num culto de manhã, eu falei, só citei os Salmos 37:4, aquele que eu disse aqui, deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. A moça começou a chorar e eu não conseguia nem pregar mais, de tanto que ela chorava, porque a palavra falou com ela. Não foi eu, a palavra. Por quê? Porque essa palavra ela é viva. Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela é eficaz. Nós banalizamos a palavra de Deus, nós usamos ela de qualquer forma, achando que ela vai fazer aquilo que nós queremos. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós queremos dar ordem para Deus, tem que ser assim, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Não é. Ela é eficaz. Olha o que diz, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, quando nós permitimos que ela entra no nosso coração, na nossa vida, quando nós dizemos assim, não, essa palavra não é só para o meu conhecimento, eu quero que ela entre na minha vida, que ela faça realmente o que ela precisa fazer, que ela traga transformações na minha vida, que ela traga mudança nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, quando Zaqueu subiu naquela árvore e falou assim, que queria ver o Senhor Jesus. E quando o Senhor passou por debaixo daquela árvore e viu Zaqueu em cima daquela árvore, disse, Zaqueu, desce depressa. O Senhor, Ele nos conhece. O Senhor conhece a cada um de nós, Ele conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades, Ele conhece os nossos anseios, os nossos sonhos, os vazios que estão dentro de nós, áreas de trevas que estão dentro de nós muitas vezes, áreas que nós não permitimos que Ele entre. Zaqueu naquele dia, ele teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Aí Jesus, a palavra diz que ele desceu e recebeu Jesus gostoso. E a palavra diz que quando ele recebeu o Senhor Jesus gostoso em sua casa, Zaqueu vira para o Senhor Jesus e diz assim, Senhor, se eu tenho feito algo errado, se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. O que houve naquela vida? Houve transformação. É isso que acontece quando nós permitimos que a palavra ela entra dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, na nossa casa, em áreas específicas. Ela traz transformação, ela traz mudança, ela nos confronta. Não é do nosso jeito. Paulo ele dizia assim, não sou mais eu que vivo. Depois que ele teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, ele diz assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu, não é mais os meus pensamentos, não é mais os meus sentimentos, já não é mais do jeito que eu quero, não tenho que andar como eu quero, não tenho que colocar a roupa que eu quero, não tenho que falar do jeito que eu quero, não, é do jeito que Ele quer. Tem que ser assim, do jeito que o Senhor quer, não é do nosso jeito. Por isso que ele disse aqui, nesse texto, que ele falava, Deus falava, e o profeta Ezequiel repetia aquilo que ele falava, obedecia, citava aquilo que o Senhor mandava ele falar. Não é aquilo que está no meu coração, mas aquilo que está no coração do Senhor. Versículo 9, então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.
profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé num exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. A esperança do povo já havia se desvaído. Eles não viam uma luz no fim do túnel. Mas por causa da palavra, houve um reboliço. E algo aconteceu. Versículo 12: profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Há sonhos enterrados, há planos que um dia estavam sendo escritos e hoje estão sepultados. E o Senhor está dizendo nessa noite que Ele vai desenterrar estes sonhos. Deus vai realizar na tua vida aquilo que você sempre quis. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Lembra de Lázaro? 4 dias dentro de um caixão, dentro de uma tumba que fala? Muitos acham que não vai ter mais jeito, que não vai ter condições, que Deus não pode fazer nada. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho fé. Mas só que há um pouco de incredulidade na nossa fé, de dúvida, por causa muitas vezes da demora, do que as coisas não estão acontecendo do nosso jeito, da maneira que nós queríamos. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Deus está no controle de toda esta situação. Os vales podem ser de ossos secos, mas a palavra. Veja bem, Ezequiel estava ali, pensava que estava sozinho. A presença de Deus não estava com ele ali, mas ele tinha a palavra. Nós não podemos ver Deus aqui, né? Mas nós temos a palavra. Você tem a palavra, você tem tudo aquilo que você precisa para viver uma vida abençoada nessa terra. Nós temos a palavra, nós temos Jesus, o Verbo vivo, Deus Emanuel, aquele que nós cantamos aqui, aquele que tem o nome sobre todo o nome, aquele que é poderoso para realizar nas nossas vidas aquilo que nós muitas vezes nem imaginamos, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor. O que diz a palavra em João 8:32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? João 17 diz assim: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela palavra do Senhor. Nós temos vida pela palavra do Senhor. Nós somos abençoados pela palavra do Senhor. Quando nós temos essa palavra e colocamos ela em prática nas nossas vidas, nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos nessa terra.
Essa noite é a noite de Deus trazer vida aonde há ossos secos, aonde já não há mais esperança. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar os irmãos do louvor. Creio que aquilo que o Senhor queria falar, Ele já falou. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei a tua situação. Eu sei da minha. Mas aquele que pode fazer na sua vida aquilo que o homem não pode, a medicina não pode, a palavra, ela pode penetrar, ela pode entrar na tua vida nessa noite, ela pode trazer à existência aquilo que não existe, para que você possa nessa noite sair deste lugar diferente da maneira que você entrou. Deus está aqui nessa noite. Abra o teu coração nessa noite. Creia na palavra do Senhor. Aonde a morte está operando, o Senhor vai trazer vida. Na palavra do Senhor Ele diz assim, que Ele veio para desfazer as obras do diabo. Em outra palavra Ele diz que, em João 10, Ele diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de miséria, de enfermidade, de tristeza, de sofrimento, para vivermos em meio a vales. Não, Deus nos chamou para vivermos a vida abundante que Ele tem para nós. Eu te convido nessa noite, se você tem alguma necessidade, se você está passando por algum vale na tua vida, pode ser enfermidade, um filho que está nas drogas, um marido que está na bebida, uma dificuldade financeira, são áreas em que está havendo sequidão. Eu te convido nessa noite a sair do seu lugar, enquanto o conjunto vai estar louvando e adorando ao Senhor, e nós juntos aqui nós vamos, em fé, orar com você. E o poder de Deus, nós vamos profetizar o poder de Deus sobre a sua necessidade. E Deus, Ele vai realizar na tua vida. Não digo que vai acontecer instantaneamente, mas você vai começar a ouvir ruídos, sinais de que Deus está realizando algo na tua vida, de que algo está acontecendo na tua vida. Você vai começar a ouvir ruídos, os teus sentimentos, Arabaia, Kamanchobi, Komanaz, o teu coração vai se encher de paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o homem não pode dar. O Senhor, Ele vai colocar no teu coração nessa noite a paz que você precisa. Ele vai colocar no teu coração nessa noite estratégia, sabedoria, vai revelar aquilo que está no coração dele sobre a tua vida, porque ele vai encher a tua vida do espírito de vida que há nele. Alabaia, Comanás. Talvez você chegou nessa noite, neste lugar, sem esperança. Você tem passado por momentos difíceis, mas como eu já disse, pode ser que o Senhor tenha te levado para lá. E qual é a tua postura diante dessa situação? Nos capítulos anteriores, Ezequiel, ele estava prostrado diante de uma circunstância, e o Senhor disse para ele: levanta-te, porque eu vou falar contigo. Se levanta, posicione-se diante dessa circunstância, se posicione diante dessa situação. Não perca a esperança, não perca a fé, não, reconheça, Deus, Ele está comigo. Parece até brincadeira. Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, o Senhor chega para ele e diz: varão
valoroso. O Senhor, Ele é contigo, varão valoroso. Gideão dá uma resposta dizendo assim: se o Senhor é comigo, por que todas essas coisas nos sobrevieram? Eles estavam passando por momentos difíceis. Eles estavam passando pelo vale. E o Senhor olha para Gideão e diz: vai nessa tua força, varão valoroso, porque o Senhor, Ele é contigo. Nós não entendemos os planos de Deus, os propósitos de Deus, mas nessa noite Ele quer te colocar de pé, porque Ele está olhando para você. Ele sabe as lutas que você está enfrentando. Na palavra diz, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Recebe nessa noite a alegria do Senhor sobre a tua vida. Creia. Se é uma cura que você precisa, não importa a área, não importa a dificuldade dos médicos de reconhecer e de saber o que está acontecendo com você, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe o que está acontecendo com você, e Ele pode ir na raiz do problema e tirar toda essa enfermidade num piscar de olhos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor da tua vida. E se Ele ainda não te curou, é porque Ele sabe que você tem condições de suportar este momento. E no momento certo Ele vai vir, Ele vai te dar a vitória. E quem te viu doente, e quem te viu passando por dificuldades, quem te viu passando pelas dificuldades dessa vida, eles vão ver você alegre e feliz. Alabaçore comanás, Oderebaia suriande comanás. Então, enquanto o conjunto vai estar louvando, adorando ao Senhor, saia do seu lugar, venha à frente, se posicione diante dessa circunstância, diante desse vale de ossos secos. O salmista, no Salmos 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor comigo está. Deus, Ele deu sonhos para José. Os irmãos de José o venderam. A prisão não pôde conter as bênçãos de chegarem na vida de José. Potifar não pôde impedir as bênçãos de Deus de chegar na vida de José. Não tem nada que possa impedir as bênçãos de Deus de chegar na tua vida, se você estiver posicionado na palavra do Senhor. Como já disse em oração aqui hoje, se Deus está agindo, quem pode impedir? E Ele mesmo diz: agindo eu, quem pode impedir? Ninguém pode impedir as bênçãos, a vitória do Senhor sobre a tua vida, a não ser você mesmo, a não ser que você não queira. Mas se você quiser, se você se posicionar diante dessa palavra, diante de tudo aquilo que o Senhor Ele tem falado conosco através da palavra. Muitas vezes não há um pregador, não, no momento difícil em que nós estamos atravessando, não tem um pregador para levar a palavra, mas a palavra ela está aqui dentro do coração. Usa essa palavra é que vai te trazer o sustento, essa palavra é que vai te dar substância para você continuar vivendo, é que vai te dar esperança quando tudo disser que não. A palavra, tem até uma música que diz, né? Quando tudo diz que não, a sua voz, a voz do Senhor, a palavra do Senhor nos faz prosseguir. É a palavra que nos leva adiante, é a palavra que vai nos colocando o caminho que nós precisamos percorrer. Por isso que a palavra diz assim: não é por vista, mas é por fé. Porque quando nós temos a fé na palavra, nós temos a fé e temos a palavra, o Senhor Ele vai colocando o chão aonde nós precisamos pisar. É assim, é isso que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, não se veem, mas se você tem esperança, vai acontecer. Ninguém pode tirar isso de você.
Não permita que as vozes desse mundo digam para você: você não vai conseguir, você não pode. Não, a palavra do Senhor diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós estamos vivendo no mundo, sim, estamos vivendo no mundo, mas nós temos um Deus que mora dentro de nós, que nos dá capacidade de vencer toda e qualquer situação, por maior que ela seja. Ele nos dá condições de vencer, e é nele, somente nele. Não pense o homem que pode fazer algo sem a presença do Senhor, porque Ele mesmo diz na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. É nele, é por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós estamos em vitória, é Ele que está sendo glorificado, é Ele que está sendo exaltado na nossa vida. Não porque nós merecemos, mas por causa da bondade dEle, porque Ele é bom e Ele quer fazer o melhor na tua vida. Ele quer te dar o melhor que se tem nessa terra. Por isso que Ele diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se nós ouvirmos, se nós quisermos, nós vamos viver dias melhores nessa terra. Ainda que as pessoas digam assim: nossa, o mundo está indo de mal a pior, quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, eu tenho medo até de sair de casa. Não tenha medo, porque o Deus que está contigo, Ele vai te dar livramento em todo o tempo. Ele vai te dar livramento na tua casa, na tua família. Nós podemos ver a bênção, nós podemos ver a proteção de Deus nas nossas vidas. Esses dias, quando aquele avião caiu aqui, poderia ter caído na casa de cada um, de qualquer um de nós, mas Deus estava e está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Nunca se esqueça, Deus é bom. E a sua bondade, ela permanece para sempre. Aleluia.